Por que a imagem impacta tanto na forma que as pessoas nos enxergam, mesmo antes da gente abrir a boca? Ali, principalmente na era de redes sociais, que você tá ali segundos vendo vídeos, fotos, a imagem é o que causa aquele impacto. O cérebro humano, ele leva segundos para tirar uma primeira impressão sobre as pessoas. Então, a gente precisa ser mais coerente com o que a gente precisa mostrar para o outro. Tipo, Eu acredito muito que a gente tem que se aceitar. Enquanto a gente não se aceita, a nossa vida não flui. Eu tenho essa opinião muito clara dentro de mim e é dessa forma que eu trabalho com as minhas clientes. Por exemplo, você vai fechar um negócio milionário com um cliente. Aí você chega lá de calça jeans e camiseta. Será que tá coerente com o negócio que você quer fechar? e eu acho que bate nisso, né? Você deve prestar atenção na tua imagem, mas sem perder a tua essência também do que te faz feliz. Sim, porque elas pensam assim, ai, ninguém vai bem vestido, ai, eu vou estar demais. Mas você estando bem, você se sentindo bem com você mesmo, você chega com outra energia, com outra postura, e aí as pessoas sentem isso. Então, muitas vezes a gente tem que ser, sim, a pessoa mais arrumada da sala, pra gente se destoar, pra gente chamar a atenção. Pra se vestir bem, eu preciso gastar muito dinheiro? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E esse é um episódio muito especial, o primeiro episódio de 2026. Então espero que o seu final de ano tenha sido abençoado, que você tenha aproveitado ao lado dos seus amigos, da sua família e que esse ano de 2026 seja ainda mais abençoado do que foi 2025, aí na sua empresa, na sua vida, em todos os seus negócios, em todos os seus propósitos. E hoje eu tô aqui com a Natália Busato. Tô pronunciando correto, Natália? Tá certo. Tá certinho? E a gente vai falar sobre posicionamento de imagem, a importância que isso gera. Então, fique à vontade, eu deixo você mesma se apresentar pro pessoal. Bom, eu quero agradecer primeiro o convite, de você ter me convidado para vir aqui. Eu fico super feliz com isso. Eu sou a Natália Busato, eu sou consultora de imagem. A minha primeira formação é em engenharia de produção. Comecei lá na indústria e aí depois eu fui sentindo a necessidade que eu, na minha carreira, estava sentindo ela meio travada. Ela não estava fluindo como eu esperava. E aí eu fui buscar o posicionamento de imagem. Perfeito. A gente já vai entrar com mais detalhes no episódio, porque antes de vocês saberem, como vocês já perceberam, tem um sotaquezinho da Natália. Pra gente que é aqui, né, do interior de São Paulo, a gente pega o sotaque dela. Ela vai contar também como que tá sendo a adaptação aqui a São José do Rio Preto, a Natália que é lá de Curitiba. Mas, pessoal, antes, a gente vai falar sobre a nossa parceira, sobre a T-Flow, que apoia o nosso podcast. 2026 continua com a gente. Muito obrigado aí pela parceria, Luan, Fernando. E a T-Flow, tá aparecendo um QR Code aqui na tela. Se você apontar a câmera do seu celular, você usando o cupom GROW15, você pode começar 2026 já renovando o teu guarda-roupa com 15% de desconto. T-Flow é moda masculina, então você, homem que tá nos assistindo, pode se vestir melhor e a Natália vai falar o quanto que se vestir bem ajuda na sua imagem, no seu posicionamento. E se você é a mulher que está assistindo a gente, você pode ajudar seu maridão, seu namorado, seu irmão, seu pai a se posicionar melhor também. Além disso, se você tem uma loja e quer ter a marca T-Flow aí, uma loja multimarcas, você pode falar com o nosso time de atacado da T-Flow aqui nesse QR Code também. E se você quer ter uma franquia, Natália, se conhece alguém que quer ter uma franquia, quer ter um suporte de uma franqueadora de excelência, é só chamar aqui e falar com o nosso time de expansão também, que vai dar tudo certo. E claro, que tem presente pra Natália. Eu acho, como que é o nome do seu noivo mesmo? Caio. O Caio. Eu acho que vai ser mais pro Caio esse presente. Muito obrigada. Mas tem presente pra nossa convidada, pra vocês conhecerem a marca. Eu tenho certeza que o Caio vai adorar. Vai amar. Shopping Iguatemi aqui em Rio Preto. Muito Compensa obrigada. muito. Por nada. E a nossa outra parceira aqui no Growcast é a Roe produtora da qual eu sou sócio. E a gente vem fazendo um trabalho incrível aí com muitas empresas, ajudando nesse posicionamento também, porque imagem, vídeo, audiovisual, tá tudo conectado. Então, se você quer saber mais sobre os nossos trabalhos, quer fazer um orçamento, tá aparecendo o QR Code da Roe aqui também. Fala com o nosso time comercial, tá aparecendo o @ do nosso Instagram. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, no nosso portfólio. Eu tenho certeza que você vai gostar desse material que a gente já produziu, que a gente já entregou. E agora, sem mais delongas, eu quero entender, Natália, pra gente começar, você falou que você é engenheira civil? Engenharia de produção. Engenharia de produção. Como que foi esse momento de transição? Por que teve essa transição de carreira, já que a faculdade de engenharia não é fácil, né? Não é. Como que foi essa transição e por quê? Na verdade, assim, eu sempre fui muito conectada à moda, sempre gostei de mandar fazer minhas roupas. E assim, isso é algo que para mim era uma dificuldade de achar, porque eu sou baixinha, eu sou pequena, então isso era um ponto de dificuldade que eu tinha. Aí depois eu fui me inscrever pro vestibular, me inscrevi pra moda, só que aí veio aquele medo, aquele frio na barriga de não ter tanto sucesso.
E aí, acabei indo pelo que todo mundo falava, que tinha muita oportunidade de emprego. E fui para engenharia de produção. E é interessante que, assim, dentro de casa, eu sei um pouquinho do que você passa, porque numeração PP, P, é difícil, né? Minha esposa, a Duda, ela sofre, ela fica nervosa que Sim. chega na loja, tá cheio de presilha atrás ali no manequim. Por isso que fala que tem. E quando você falou que estava escolhendo um vestibular, você falou que tem um pouquinho mais de 30 anos, hoje, para uma mulher, principalmente, ou mesmo um homem que queira, a área da moda, você tem caminhos ali com as redes sociais. Quando você estava nessa época de vestibular, não tinha isso, né? Não tinha isso, era totalmente outra história. Então, naquela época, as pessoas nem sabiam com o que uma pessoa que fez design de moda ia trabalhar. Então, as pessoas achavam, vai costurar, vai fazer roupa. Não tinha todas essas oportunidades que tem hoje. E aí, foi isso, assim. Fui para a indústria, comecei a trabalhar na área de engenharia mesmo. E aí, eu senti, assim, que tinha alguma coisa que não tava acontecendo na minha carreira. Tinha algumas travas. Eu também estava buscando, assim, me sentir melhor, ter mais autoestima. E aí, busquei uma profissional, fiz minha coloração pessoal. Você sabe o que é coloração? Pode explicar pro pessoal. Eu sei que eu trabalhei com moda feminina já, mas pode passar pro pessoal. A coloração pessoal é um teste que você faz com os tecidos próximos do rosto para você identificar quais cores que mais te valorizam. Então, é para maquiagem, para cabelo, para roupa, acessório, para tudo. E aí, o primeiro trabalho que eu fiz foi esse. E aí, ali eu já me descobri, eu falei, nossa, eu sempre gostei de moda, sempre quis trabalhar. Isso aqui. É isso. Eu falei, por que eu não faço esse curso também? Por que eu não tento? E aí, foi aí que eu despertou e eu fui fazer o curso. E qual que é a sua? Tô vendo você de azul aqui. Quais são sua paleta? A minha paleta é verão suave. Verão suave. O que é um verão suave? É mais cores mais claras, mais suaves. Hoje eu não tô na minha paleta, mas eu estou usando maquiagem, que a maquiagem elimina esse efeito da cor na pele. E assim, depois que você entende sobre estilo, sobre cortes, sobre cores, você trabalha uma imagem estratégica. Hoje eu tô trabalhando muito mais a parte estratégica da minha imagem do que só as cores. Entendi. E quando você começou a estudar nessa área, com quantos anos você fez essa transição? Você ficou na engenharia até quanto tempo? Eu fiquei até uns 27, 28. Então foi bastante tempo, né? Que você fiquei. Vestibular ali com 17, 18 anos. Eu trabalhei quase 10 anos na indústria. E aí, no meio tempo, eu fui fazendo os dois. Então, eu fiz o curso e comecei. Trabalhava das 8 às 6. E aí, depois começava a atender. Então, atendia de noite e final de semana. Fui fazendo a transição no paralelo. Entendi. E você Você morava lá em Curitiba já ou você ainda estava no interior? Morava em Curitiba. Tá. Você é natural de que cidade mesmo? União da Vitória. União da Vitória, perto da onde? É divisa com Santa Catarina. Mas as cidades têm só um trilho de trem que divide o estado. Então, eu morava no Paraná e estudava em Santa Catarina. Entendi. E aí, você foi para Curitiba. Nessa fase, você já estava lá. Morar numa capital, quando você tá fazendo essa transição para uma carreira que é um pouquinho menos comum, ainda do que a engenharia. Uhum. Facilitou essa tomada de decisão, essa coragem, ou não fez muita diferença? Facilitou porque tem muito mais oportunidade. Então, assim, tinha muito mais cursos também, cursos presenciais que facilitou eu fazer. Então, acho que facilitou sim, mas eu acho que é muito do teu desejo, do teu impulso. Não importa onde você tá, se você tem o desejo, você vai fazer. Uma coisa que eu senti em Curitiba, quando eu ia para lá a trabalho, né, foi que eu não sei se... Acredito que por conta do clima ser um pouco mais frio do que aqui no interior de São Paulo, um pouco bastante... eu senti as pessoas se vestindo melhor, assim, um pouco mais elegantes. Porque aqui, com calor, a gente não quer muita roupa. A gente quer usar manga curta mesmo. Camisa social não encaixa. Um blazer não dá, você vai suar muito. Lá eu sentia um pouquinho mais nisso. Tem mais facilidade quando tá numa região mais fria do que para uma região de mais calor, na questão desse posicionamento? Na verdade, depende muito da pessoa. Tem pessoas que elas preferem o frio, tem pessoas que elas preferem o calor. E aí, você tem que ir adequando a tua vestimenta para a cidade que você tá. Antes eu morava lá, eu tinha um guarda-roupa focado lá, né? No frio, nas estações mais... Então, muito mais blusa de lã. Eu quase nem trouxe blusa de lã pra cá, pra Rio Preto. Mas você vai construindo esse guarda-roupa. Mas tem como você trazer essa elegância também pro verão. Você não precisa ficar, né? Só achar que no inverno as pessoas são mais elegantes. Ou nas cidades frias as pessoas conseguem se vestir melhor. Então, tem como a gente construir uma imagem super elegante mesmo no calor. Entendi. Um parênteses aí. Qual que foi a maior diferença que você teve até o momento em Rio Preto? Além do clima, obviamente, mas assim, de cultura. O que você mais sentiu aqui na nossa região? Eu sinto que as pessoas são bem abertas, são bem calorosas, assim. Elas conversam, se comunicam, são atenciosas. No primeiro dia que a gente chegou no nosso condomínio aqui, a gente já parou, pediu informação que a gente queria fazer uma aula de tênis. Já fez um amigo, que é nosso amigo até hoje. Então, as pessoas são muito, muito receptivas. É uma diferença considerável, né? Sim.
E assim, ó, voltando para o nosso tema principal, por que que a imagem impacta tanto na forma que as pessoas nos enxergam, mesmo antes da gente abrir a boca? Na verdade, quando você chega, a tua imagem já comunicou algo para a pessoa que está te observando. Muitas vezes a gente não tem a chance de conversar com a pessoa. Ali, principalmente na era de redes sociais, que você está ali segundos vendo vídeos, fotos, a imagem é o que causa aquele impacto. O cérebro humano, ele leva segundos para tirar uma primeira impressão sobre as pessoas. Então, a gente precisa ser mais coerente com o que a gente precisa mostrar para o outro. Então, muitas vezes a gente tem um super conhecimento, muita bagagem, muita experiência, mas nossa imagem não está coerente com todo esse conhecimento. E aí a pessoa olha pra gente e muitas vezes a gente passa a impressão de ser uma pessoa que não tem todo esse conhecimento, ou ser uma pessoa mais fechada, não ser uma pessoa tão comunicativa. A nossa imagem comunica tudo isso. Então, a gente precisa ser estratégico no que a gente quer que as pessoas sintam ao nos ver. Entendi. Quando a gente fala, você consegue diferenciar para mim, por exemplo, 3 pontos principais que as mulheres têm que prestar muita atenção e que os homens? Eu bato muito no masculino, né? A gente Sim. na consultoria tem os vendedores, tem... Eu falo até por mim, pela barba. A minha barba, ela demora um pouquinho para crescer, então a cada 15 dias eu indo, tá ok se eu passar um olhinho. Mas tem uma galera que relaxa demais na barba, dá uma imagem totalmente desleixada. Eu usei a barba maior durante muito tempo, assim, uns 4, 5 anos. E de uns 6 meses pra cá, eu tomei a coragem de mandar passar a maquininha 2. E eu tô me sentindo muito mais com a imagem que eu queria transmitir. Então, é isso que você me falou. Então, resumindo a pergunta, quais são os 3 pontos principais que uma mulher tem que prestar atenção e o homem? Como você comentou do homem, a barba realmente, né? Barba e cabelo são pontos, principalmente tudo que está no nosso rosto. É o nosso cartão de visita. Então, prestar bastante atenção nisso. A barba, manter sempre ali alinhado, o cabelo também. Como você falou, tem pessoas que relaxam nisso e, ninguém tá notando, mas as pessoas notam. Notam. As pessoas percebem se tua barba tá alinhada, se ela não tá, se você é uma pessoa cuidadosa ou não é. Então, pro homem, cabelo, barba, acessórios também. Muitas vezes o homem acaba esquecendo dos acessórios. Por exemplo, um bom relógio, um cinto, um sapato. Então, isso também vai fazer muita diferença ali na comunicação do homem. E a mulher? A mulher também, o rosto, né? Principalmente para todas as pessoas, o rosto é o nosso cartão de visita. Uma pergunta nisso da mulher pra você, pra melhorar a minha dúvida. O homem, é o que você falou, às vezes ele esquece do acessório. Ele esquece de um relógio, mas é o relógio, basicamente. A corrente já não fica tão legal igual Sim. na mulher, não tem uma corrente muito elegante, pensando no dia a dia de trabalho, né? Sim. Agora, a mulher, às vezes eu vejo que tem um excesso ou que não sabe usar. Quais são as dicas ali, já na tua resposta dos 3 pontos principais, pra você não pecar pelo excesso também? Sim, a mulher é também aqui o rosto, então cabelo, maquiagem. Isso que você falou do exagero, né? Passar muita maquiagem, aquilo dos cílios ser muito grande, aqueles cílios A extensos, unha, né? assim. A unha, assim, isso não traz tanta elegância para a imagem da mulher. Então, é importante que a mulher preste atenção e traga mais esse tom de naturalidade. Então, tanto para maquiagem, para unha, para os cílios. Como você falou também dos acessórios, a mulher tem muito mais possibilidade. Então, os acessórios complementam ali o visual. É muito importante a mulher conhecer sobre o estilo dela, o homem também, mas principalmente a mulher, porque ela tem muitos recursos. Então, nossa imagem ela é composta não só pelo que a gente veste, mas tem o nosso cabelo, a maquiagem, a bolsa, os sapatos, os acessórios. Então, é o somatório desses elementos que vai comunicar a tua mensagem principal. Então, a mulher precisa se atentar nisso. Às vezes, ela sai de casa muito básica, camiseta e calça jeans, tênis. Às vezes, ela mudando algumas coisas nessa imagem, prestando um pouco mais de atenção. O que eu quero comunicar hoje para esse público? Que reuniões que eu vou ter? Será que eu vou encontrar um cliente que eu quero fechar um negócio? Será que eu não posso escolher ali uma roupa que traga mais esse peso para o meu visual e passe a coerência com o que eu quero vender para esse cliente? Isso é muito legal, você falou, né, da camiseta. Por exemplo, hoje, 90% dos meus dias eu tô de camisa social. Ou uniforme da empresa ou uma outra camisa. E aí, hoje eu tava conferindo minha agenda, eu não tenho nenhuma reunião de negociação agendada. Ontem eu tive 3, hoje eu não tenho nenhuma. Então, é um dia que eu vou estar aqui no podcast e depois eu vou estar no nosso escritório. E aí, é um dia que eu arrisco, né? Que eu falei, eu vou colocar a camiseta pra ficar um pouquinho mais tranquilo. O podcast permite, camiseta da T-Flow, pessoal, camiseta bonita, canelada, ó. Já usei ela, acho que em 2 episódios, é uma das que eu mais gosto. E só que teve uma vez que eu tava com uma camiseta basicona de tudo, trabalhando no escritório, calça jeans, e uma cliente que eu tava negociando há 3, 4 meses, ela me mandou mensagem: você consegue vir hoje na loja pra gente fechar?
Falei, fui, fechei o negócio. Tiramos a foto, eu tiro foto, a gente posta. Uma outra cliente falou assim, nossa, Gui, mas você tava muito básico lá naquela foto que você postou. Então, às vezes, você não sabe também o que vai ter no teu dia, né? Você sai Exatamente. muito tranquilo, você não sabe quem você pode encontrar. Exato, a gente tem que estar sempre pensando que as oportunidades podem surgir em qualquer lugar. Como você comentou essa situação, pode acontecer. Então, a gente precisa estar sempre preparado para tudo. Então, se vestir para aquilo que a gente quer comunicar, para quem a gente quer, o que a gente quer passar para essas pessoas, estar sempre pronto. Uma oportunidade pode vir na fila do mercado, pode vir na farmácia, pode vir quando você estiver no final de semana com a tua família no shopping. Então, muitas pessoas, o uniforme de trabalho ali, usam roupas, assim, pensam durante a semana, chega final de semana e relaxa. Então, é muito importante, assim, a gente prestar atenção em todos esses detalhes e ter coerência em todos os ambientes que a gente vai. A imagem, ela impacta para muitas pessoas também na autoestima, na carreira, em resultados financeiros. Como que a imagem afeta em tudo isso? Passa esse 360 pra gente. E depois eu vou falar no detalhe desse uniforme. Mas eu sinto muito essa imagem. Carreira, autoestima, resultados financeiros. O quanto ela impacta? Ela impacta diretamente. Então, por exemplo, uma mulher, quando ela se olha no espelho e ela não se sente bonita, ela sai de casa, sabe assim, brigando com ela mesma, falando, nossa, não tá legal, A nossa. confiança, né? Traz confiança, a imagem traz confiança. Agora, imagina você, que você vai no salão, faz uma escova no cabelo, faz uma maquiagem, tá ali no vestido, coloca um vestido bonito e vai para um casamento. Você quer tirar foto, você quer aparecer, né? Você quer conversar com as pessoas. Agora, quando você não tá arrumada, você não quer ver ninguém. É aquilo, né? Vou ali rapidinho no mercado, vou assim de qualquer jeito, vou aqui com roupa de ficar em casa. E às vezes ela encontra essas pessoas nessas situações. Então, a imagem, ela impacta diretamente em como a gente se sente. Porque as pessoas sentem a nossa energia. Eu saí de casa me sentindo bem. Eu venho com outra energia aqui pro podcast. Agora, se eu não tivesse bem, se eu tivesse com uma roupa que tá me incomodando, que eu me olhei no espelho, eu não me senti bem comigo, a minha autoconfiança vai lá embaixo. Mas o quanto que isso, e assim, é uma coisa que a gente tem que até tomar um cuidado no tema, mas tem várias e várias e várias mulheres, principalmente é um tema que pega mais no universo feminino, que hoje criam conteúdo e têm relevância e falam, olha, você tem que se aceitar do jeito que você é. Você não tem que pensar em maquiagem, você não tem que pensar nisso, você tem que ser você e pronto, isso é libertador. Como que isso, uma coisa está conflitando com a outra? Para você, e é uma opinião muito pessoal, esses comentários, se aceite do jeito que é. Como que é para equilibrar dentro da sua profissão que você tem que mostrar o quanto você não se aceitar exatamente assim, ó, eu vou me arrumar, eu vou tá bem, influencia e gera resultados positivos? Eu acredito muito que a gente tem que se aceitar. Enquanto a gente não se aceita, a nossa vida não flui. Eu tenho essa opinião muito clara dentro de mim e é dessa forma que eu trabalho com as minhas clientes. Mas, muitas vezes, a pessoa ela tem um estilo muito casual, que é aquilo de calça jeans, camiseta, não querer se cuidar, não querer passar uma maquiagem. E, às vezes, isso, no excesso, tudo que é excesso não é bom. Então, às vezes, quando ela tá ali naquele exagero, ela acaba passando um desleixo na imagem dela. Então, sim, tem como a gente trazer essa casualidade, se a pessoa gosta ali de ser, sabe, ter conforto nas peças que ela usa, se ela não é muito da maquiagem, a coloração pessoal ajuda nisso, porque aí são as cores que ela vai usar que refletem ali no rosto dela, que vão trazer mais saúde. Então, tem como não precisar ficar refém da maquiagem, mas é algo que empodera a mulher, é algo que traz, assim, quando uma mulher tá no dia a dia sem maquiagem, quando ela se maquia, causa um impacto. Então, é esse equilíbrio. Eu acredito muito no equilíbrio, mas também eu gosto muito de escutar as minhas clientes, conversar com elas, entender a rotina delas, entender o que elas gostam, o que elas não gostam, trazer essa essência delas, mas fazer algumas adaptações para ela transmitir a mensagem que ela quer, para ela chegar no objetivo dela. Muito bom. E no universo masculino, né, acho que de um ano pra cá mais ou menos, ficou muito forte a questão do visagismo. Visagismo. Que vem, que todo mundo brinca, eu acho que é verdade, que a barba é a maquiagem do homem, né? Exato. E a questão do visagismo trouxe muito isso, né? De quem tem um rosto mais redondo, com o desenho da barba, às vezes com o formato do cabelo. Eu acho que é muito nessa linha também. E essa questão sua que você falou da camiseta e da calça jeans, eu acho que foi o Mark Zuckerberg, né? Que meio que popularizou isso. Não, só tem camiseta preta, calça jeans e sou bilionário, dono do Facebook. Uhum. E isso se perdurou e criou raízes. Só que recentemente ele começou a investir em relógio, investir em acessório e mudou o posicionamento também. Você sente que o homem é mais resistente para essas mudanças? Sim, tanto que meu público é 90% feminino. Então, são poucos homens que têm essa abertura e que querem conhecer mais.
Porque é algo que faz muita diferença. Por exemplo, você vai fechar um negócio milionário com um cliente. Aí você chega lá de calça jeans e camiseta. Será que tá coerente com o negócio que você quer fechar? Então, você precisa trazer isso para a tua imagem. Você precisa mostrar a consistência. E o cliente, ele tá te lendo o tempo todo. Então, eu tô aqui conversando com você, eu tô vendo teu relógio, eu tô vendo... Muitas vezes você cria um rapport com o teu cliente por alguma coisa que você sabe que ele gosta. Sim. Só te dando um exemplo, uma vez meu noivo, ele tava usando um relógio que é de corrida, assim. E aí, a gente foi num lugar, o vendedor olhou para ele, nossa, você corre, que legal, tô vendo teu relógio. Já fez um rapport. Então, muitas vezes, pelo que a gente usa, a gente consegue criar conexões com o nosso cliente. E a gente consegue passar aquele desejo de imagem para o nosso cliente. Excelente. E para quem está nos assistindo e às vezes não tem familiaridade, rapport é uma palavra de origem francesa que significa criar conexão, que é exatamente isso. Alguma coisa, por exemplo, quando a Natália chegou aqui, eu estava falando com ela de quando eu ia para Curitiba, dos shoppings, da temperatura lá, a gente já falou de Rio Preto. Então, essa conexão abre portas, né? São coisas que facilitam muito a você chegar no teu objetivo. E essa questão do posicionamento, eu nunca fui muito ligado com carros. Assim, eu sempre gostei de carro, eu acho bonito, mas eu não falava, eu preciso ter um carro assim. Queria ter o carro que eu pudesse pagar, sem financiamento, tava bom. E aí, alguns clientes que fechavam contratos comigo, a nossa consultoria tem um ticket legal, eles falavam, mas tua consultoria e você tá com esse carro? Eu falava, cara, mas é o carro que eu gosto, é um carro legal. E aí, eu estudando sobre... um dos motivos de recentemente eu ter trocado de carro foi também desse posicionamento. E mudou. 3, 4 pessoas que eu cheguei falam do carro. E não é carro de luxo, não é carro esportivo, não é nada, mas é um carro mais novo, mais bonito do que o que eu tinha. Então é muito interessante isso. O relógio conta, o sapato conta. Ah, mas as pessoas não entendem de relógio. Mas aqui entender vai ver e vai te dar valor. Exato, porque você tem que saber quem que é teu público-alvo. Quem que é teu público-alvo? Com quem que eu quero comentar? Com quem eu quero, para quem eu quero vender? Se eu vendo high ticket, se eu vendo uma mentoria mais cara, um serviço mais caro, esse público entende. Ele entende. Ele sabe. Você tem que entender o que é o universo dessa tua marca, né? O que conecta com as pessoas, o que elas ouvem, o que elas fazem, né? Tem toda aquela... Você precisa entender quem que é esse teu consumidor. E aí você vai criando conexões. Mas eu acredito muito na nossa essência, em manter quem a gente é, né? Não querer criar um personagem ali só para se conectar. Eu acho que tem a ver com isso, com o nosso posicionamento. Pra gente entender que isso conecta e assim, ir criando essas conexões, mas também não deixar a nossa essência de lado. Sempre manter ali quem a gente é, as nossas raízes, né? Não esquecer de tudo isso. Perfeito. E você sente que tem pessoas que são muito competentes, mas são subestimadas porque não têm esse posicionamento de imagem correto? Com certeza. Tem muitas pessoas que têm um currículo, assim, maravilhoso. Já fizeram várias coisas, vários cursos, várias formações, pós-graduação. E muitas vezes a imagem dela não traz coerência. Então, a imagem é aquilo que muitas vezes você vai para uma reunião, até falando do CLT aqui, que foi minha realidade por 10 anos. Você vai para uma reunião, muitas vezes é uma reunião que você tem para apresentar para uma diretoria. E nessa reunião, a pessoa vai ver ali, mas ela não vai ter tanta oportunidade de conhecer teu trabalho a fundo. Mas a tua imagem vai estar ali. Quando você começar a apresentar, quando você começar a falar, a tua postura, o jeito que você entra na reunião, tudo aquilo que a gente falou antes de energia também, né? Dessa autoconfiança. Isso é muito importante para você receber mais oportunidades. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas subestimam, né, o poder de uma primeira impressão extremamente impactante. E isso é algo que eu falo por experiência própria. Eu mesmo subestimava isso durante um bom tempo, até começar a trabalhar com moda. Porque eu trabalhava na minha escola de informática, na Microlins, minha vida inteira era de cidade pequenininha, José Bonifácio. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área da moda, é uma transformação, assim, que você vai entendendo, você vai aprendendo a usar as coisas. Por exemplo, você falou do cinto. Tem uns 3 anos que eu não uso cinto. Por aí. Por quê? Porque um cliente meu, o Henrique, que já participou de um episódio nosso, a parte de moda masculina, ele é referência e ele falou, o cinto não é que não é pra usar, mas, por exemplo, você já usa camisa social, você tá com uma calça, você tá com sapato, você não precisa do cinto. O cinto vai dividir teu corpo no meio e não vai ficar legal. E aí eu falava, não, é impossível não usar cinto. Não tem como eu usar uma calça social e não usar um cinto. E aí eu comecei, aí se acostuma, você entende que aquilo é possível. Mocassim. Mocassim ou iate, né? Que são 2 modelos muito próximos ali de sapato. Hoje, mais da metade dos meus dias eu tô com esse tipo de sapato, com esse tipo de vestimenta. E eu sinto que o homem é sempre mais resistente a qualquer mudança. Porque os amigos zoam, vai usar esse sapato aí, pelo amor de Deus e tal. E mulher tem mais abertura pra isso, né? Sim,
Sim, e geralmente a mulher, ela quer que o marido se vista ali, ela tenta colocar e o marido tem uma super barreira, uma super resistência. Então, isso é legal, assim, do homem, quando ele vai tendo essa abertura, que ele vê, que ele chega nos ambientes, as pessoas comentam, nossa, como você, né, que legal. Até foi um trabalho que com o meu noivo a gente também foi. Sempre eu vou dando algumas orientações pra ele, e antes, no começo, ele não queria escutar, né, essa resistência, essa barreira. Aí tinha vezes que ele, o que eu visto hoje? Chegava no trabalho e as pessoas, nossa, a Nath que te vestiu hoje, né? Então, é isso, assim, o homem, ele tem barreira, E mas para quando ele que você estava falando que é um assessor de investimentos, isso vai vale muito. impactar diretamente. Sim, com certeza. Então, o homem, ele precisa se abrir um pouco isso, né? Pra ele se sentir bem também. Ele vai ver que ele vai colocar a peça, ele vai se sentir bem, ele vai ver que ele vai receber elogios. Então, vai tendo mais essa abertura. Quando o homem se abre, as coisas vão vindo, né? As oportunidades vão vindo também. E ele vai vendo que ele vai se conectando com o cliente, que o cliente comenta ali do relógio dele, do sapato, ou faz algum comentário, ou vê o cliente usando o mesmo cinto que ele. Deu certo, né? Ou tô no caminho. É nessa linha mesmo. E é muito interessante essa parte, porque eu falo pra minha esposa, né? Que minha esposa sempre também batia nessa tecla de se vestir melhor, e eu gostava do básico, o básico funciona. Só que aí chega no final de semana, aí é um choque. Porque aí no final de semana eu vou estar no shopping de camiseta do Palmeiras, uma bermuda confortável e chinelo. Mas aí é uma questão consciente. Eu sei que no shopping eu posso encontrar alguém que pode gerar um negócio, só que aí eu acho que é aquela questão que você falou da essência. Eu preciso também ter um dia ou dois na minha semana que eu me vista extremamente confortável, sem pensar no que os outros Sim. estão achando. E eu acho que bate nisso, né? Você deve prestar atenção na tua imagem, mas sem perder a tua essência também do que te faz feliz. Sim. Pro homem, né? Ali, quem é muito conectado com o futebol, a camiseta é algo que Ah, você se sente parte do time. se sente parte. E, assim, você às vezes faz até uma conexão por você estar usando a camiseta, né? Muito. Eu já vi o meu noivo fazer muita conexão porque ele estava usando Ele usou bastante do coxa? Muito. Tá sempre agora Mirassol e Coxa. Então, já fez amigos, começa a falar de futebol, já cria uma amizade ali. Então, também é um ponto que você pode fazer conexão. É diferente, é incrível, assim, o quanto que a camisa de time cria um senso de comunidade, vai Sim, nessa linha. sim. E dentro do que a gente tá falando, eu acho que posicionamento hoje, não tem como a gente não pensar no posicionamento digital, né? Porque é onde a gente é visto, é onde dá abertura, por exemplo, uma profissão igual a sua, crescer, escalar e você se posicionar. A nossa na consultoria também. O quanto esse posicionamento no online é fundamental para você ter sucesso? É fundamental, assim, a gente precisa olhar para E isso. quais são os erros que as pessoas cometem nesse posicionamento online? Certo. Então, a gente precisa trazer tudo isso para o digital também. E às vezes a pessoa cria um personagem para o digital, chega na vida real, ela é outra. Sim. E isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem, porque aí ela vê a pessoa sempre bonita, arrumada nas redes sociais, que a pessoa se produz ali para fazer o conteúdo. Aí chega na vida real, tá ali de qualquer jeito. Então, Que foi uma polêmica dos filtros, né? Exato. Do uso excessivo de filtros ali no Instagram. porque senão você vai conhecer a pessoa no dia a dia, na vida real, e você nem reconhece essa pessoa. Não parece ela. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente não pode ir para a linha de ser um personagem nas redes sociais. A gente tem que ter coerência. Eu acredito muito, eu ensino todas as minhas clientes que a gente faz o posicionamento digital, falar sobre isso. Então, se posicionar, não aparecer de qualquer jeito nos stories. As pessoas acham, o stories é para quem já é seguidor, né? Vai criar uma conexão. Mas como que você cria essa conexão? Você não pode aparecer de qualquer jeito lá. Como que você vai fazer as fotos para você trazer os conteúdos para o teu feed também? Então, tudo isso tem que ter muita coerência com quem você é, com a tua essência, fazendo essa estratégia de imagem. Então, trazendo a tua essência, mas também se posicionando. Mas o maior erro que eu vejo é as pessoas seguirem regras muito rígidas também. Só o blazer passa autoridade, só o batom vermelho, só pode usar salto. E agora eu estou fazendo até uma série de conteúdo sobre as rainhas, que eu trouxe como que a rainha Letícia, que é da Espanha, ela vai nos eventos reais ali, formais, de tênis. Então, tem como a gente se adequar para cada situação. E eu acredito muito que não existe isso de regras, né? Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter a ver com você. Eu acho que é um contexto também, né? Porque, um exemplo, eu que crio conteúdo, às vezes eu tô saindo da academia e me vem uma ideia. Aí dentro do carro, assim, eu ligo a câmera, eu geralmente apareço de camisa social. Então, o que eu faço? Eu falo, pessoal, tava finalizando meu treino aqui, pronto. 2 segundos eu já criei um contexto pra estar de regata, pra estar com uma camiseta de time da NBA, seja o que for. Tava treinando. Então, esse contexto, essa breve explicação, pronto, já traz a pessoa pro seu mundo. Exato. Do mesmo jeito que se eu gravar dentro da minha casa, de blazer é estranho. É estranho.
Então, a gente precisa... também faço exatamente o que você falou. Às vezes eu saio da academia e tenho um insight ali, estava escutando um podcast na academia, eu falo, nossa, eu preciso falar isso agora. Também começo o vídeo falando, estava saindo da academia, escutei um podcast, queria compartilhar com vocês. Então, fazer essa conexão, por que você está daquele jeito? Isso também conecta, isso mostra teu estilo de vida, que eu acredito muito que as pessoas se conectam com pessoas. Então, se você mostra o que você acredita, o que você faz, como é a tua rotina, você pode engajar ali e criar conexões reais com as pessoas. Perfeito. Para você, assim, quando você começou a estudar sobre o assunto, qual foi em você a maior mudança? Em questão, o que é algo que você usava muito e que você falou, meu Deus, hoje você olha e fala, que brega às vezes? O que ficou para trás? A minha imagem antes, assim, não... Agora eu entendo por que eu não era promovida, por que talvez eu não tinha... Eu tinha muito conhecimento, eu falo 3 línguas, eu engenheira formada, fiz intercâmbio, tinha muito conhecimento. Mas a minha imagem não passava isso. As pessoas que me conheciam me viam de calça jeans rasgada, né, destroyed, camiseta, tênis, todo dia, assim. Até a minha imagem, eu tinha o cabelo loiro platinado. Então, assim, era muito diferente. Hoje eu entendo. Se eu for rolando o feed lá no Instagram, eu vou achar uma foto tua assim? Vai vou procurar, então. Fiquei curioso agora pra ver essa... Não, eu sempre, quando eu faço minhas aulas, eu mostro para as alunas, assim, o antes e o depois. Porque eu acredito muito nisso, que a imagem, ela pode ser construída. A gente não nasceu sabendo isso. A gente não tem esse tipo de conhecimento, de postura, de elegância nas escolas. Essa imagem, o loiro platinado, camiseta destroyed, tênis. Qual é a imagem que você passava na sua visão? Muita infantilidade, assim. Eu era uma pessoa que não mostrava todo o conhecimento que eu tinha. Era uma imagem mais infantil, mais jovem, mais desconexa, assim, com tudo que eu fazia. Então, não tinha coerência, todo o conhecimento, tudo que eu fazia com a imagem que eu... Para sua chefe, para o seu chefe olhar e falar, vou confiar uma grande cadeira dentro da empresa para ela. Exato. Como que ela vai negociar? Ela vai abrir com alguém, sei lá, dos Estados Unidos, da China, com essa imagem, não é legal. Não é legal. Mas aí tá muito também relacionado à área que você trabalha, né? Porque se alguém trabalha com algo mais despojado, já vai, talvez, encaixe tranquilo. Sim, tem muito... As startups hoje, elas têm um dress code muito mais casual. Elas usam, né, muito tênis ali. Então, é o perfil da empresa, é o jeito da empresa. Mas você tem que entender o meio que você está inserido. No meu meio, eu podia me vestir melhor. Então, eu poderia causar mais esse impacto. Se tá todo mundo despojado, você chega de blazer social, você vai destoar ali, né? Você destoa. Mas eu acredito muito nisso. Se é a essência da pessoa, se ela é aquilo e se ela tá autoconfiante, não importa. Porque, às vezes, as pessoas, elas deixam de se arrumar porque elas pensam assim, ai, ninguém vai bem vestido, ai, eu vou estar demais. Mas você estando bem, você se sentindo bem com você mesmo, você chega com outra energia, com outra postura, e aí as pessoas sentem isso. Então, muitas vezes a gente tem que ser, sim, a pessoa mais arrumada da sala, pra gente se destoar, pra gente chamar a atenção. Se vestir bem, é só... vou reformular. Para se vestir bem, eu preciso gastar muito dinheiro? Não. Não, você precisa ter conhecimento sobre você. E até você tinha me perguntado sobre o que fez uma grande diferença para mim, foi conhecer sobre modelagem de peças. Então, o que valoriza meu corpo? Porque, para mim, o meu corpo sempre foi uma queixa. Por eu ser baixinha, por eu ser estrutura física menor, dificuldade de achar roupas do meu tamanho, era uma briga, assim, né? Quando você tá na adolescência, aquilo você começa a brigar muito com o teu corpo, você começa a se diminuir. Por isso, eu me diminuía muito por isso. Eu achava que todas as pessoas eram mais do que eu. Então, eu já me colocava como inferior, só por causa do meu corpo. Quando eu descobri que tem modelagens que trazem mais volume, menos volume, que você tem como parecer mais alta, mais baixa, que você tem como fazer tudo isso, né? São ali pontos que você consegue inserir na tua imagem e que foi me trazendo autoconfiança. Então, eu já sei, quando eu vou numa loja, hoje eu compro com intenção. Então, eu sei que valoriza meu corpo, mas muitas vezes eu quero uma peça que eu me senti bem ali, uma que não valoriza tanto, mas eu tô me sentindo bem, tá tudo bem. Então, o autoconhecimento, você ter essa noção do que te valoriza, das cores, dos cortes, isso te dá um empoderamento, você até economiza nas compras. Porque antes, aquilo que você comprava por impulso, aquilo que uma vendedora te empurrava na loja, você comprava porque é moda, porque é tendência, porque tá todo mundo usando, hoje você deixa de comprar. Você sabe que talvez aquilo ali não vai te valorizar tanto. E nem toda moda é pra você, né? Exato. Eu acho que isso é um ponto importante. Você falou da calça destroyed. Eu acho que faz um mês, mais ou menos, a minha última vez, que eu tento doar roupa umas 2 ou 3 vezes por ano. E aí, eu tinha 2 calças lá, toda rasgada e... Fazia uns 2 anos já que eu não usava. Mas com uma dó de dar embora, porque, nossa, usei tanto, era tão legal. É um apego emocional nas você peças lembra também. de algum lugar que você foi, que você tava usando.
mas começa a destoar demais, porque é viciante você se sentir elegante. Eu sinto muito isso. Você coloca uma roupa ali, um look que você se sente elegante, você se sente bem, você fala, cara, eu sou capaz de qualquer coisa. Exato. Essa parte da autoestima ajuda demais. E tem pesquisas que mostram isso, que as pessoas, quando elas estão bem vestidas, elas se sentem, elas trazem esse empoderamento e elas sentem que elas podem fechar negócios grandes, que elas podem... Porque é a autoconfiança. Então, você vai olhar no espelho e você vai falar, nossa, tô bem hoje. Eu compraria de mim. Eu compraria de mim. E assim, tem coerência com o que você tá vendendo. Como a gente falou ali de um produto high-ticket, de um produto com um valor agregado maior, a tua imagem também tá com esse valor. Essa transição de você vir de Curitiba para cá, como que foi esse desafio para você? Falando um pouquinho também sobre carreira, né? Porque você estava provavelmente se consolidando, não? Onde você estava, já há 6, 7 anos trabalhando com isso. Suas clientes são mais presenciais ou você tem bastante online também? Como é que é? Eu tenho os dois formatos. O que me possibilitou vir para Rio Preto foi o online. Então, eu sabia que eu tinha minhas clientes e que eu ia continuar podendo atender elas. Isso me fez ter coragem de vir. Se não fosse isso, talvez eu ia pensar um pouco mais. Porque é desafiador você começar tudo de novo numa cidade, porque a gente não tem ninguém aqui, família nenhuma aqui. Então, era começar do zero, literalmente. Então, o online, o digital, me possibilitou mudar, estar aqui. E assim, eu tenho os clientes que eu continuo atendendo. Então, eu tenho clientes que eu já atendi da Suíça, da Bélgica, de outros países, porque o digital permite isso hoje. Então, mas aqui eu criei algumas estratégias para também ir conhecendo as pessoas. Então, comecei a entrar em grupo de networking, comecei em eventos, comecei a me conectar mais com aonde eu queria estar, com o público que eu queria me conectar. E aí foi indo, fui fazendo conexões legais, fui conhecendo pessoas. E aí hoje eu já conheço mais pessoas aqui, já tô aqui participando do podcast. Então, eu acredito muito nisso, que o digital ele te possibilita, principalmente para você fazer uma transição tão grande assim, uma mudança. Mas também é importante você estar ali, você conhecer as pessoas da tua cidade, você conhecer ali, se apresentar, mostrar teu trabalho, porque são mais pessoas conhecendo. Então, você não fica só ali no mundo esperando ali o digital, o tráfego, essas coisas. Você também vai pra ação. Sim, que é mais fácil você criar essa conexão. Que eu acho que você falou em alguma resposta da intencionalidade, né? Sim. A intencionalidade de você estar num grupo de networking para fazer networking. Porque, às vezes, dentro da nossa consultoria, eu falo com empresários que precisam criar isso, ele tá participando. Depois da gravação desse podcast nosso, daqui umas 2 semanas mais ou menos, eu vou estar em São Paulo participando de um treinamento lá no Ventes, do Caio Carneiro, do Flávio Augusto. Já fui lá, adoro estar lá. E através de lá, eles mesmos já fizeram networking pra mim, indicando, porque ali dentro eu sou intencional, tô fazendo. E ao mesmo tempo, tem pessoas que estão na mesma sala que eu tô, que não fazem networking com ninguém, que sai de lá mudo, calado e vai embora. Exato. Tem que aproveitar essas oportunidades, né? A gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. Eu falo que a gente tem que falar o que a gente faz pra todo mundo, até pro porteiro, pra quem for, você tem que falar. Porque você não sabe, às vezes a pessoa... Quem que ela conhece. Quem que ela conhece, às vezes ela vai, né? Às vezes tem uma pessoa trabalhando na tua casa que trabalha em outra casa, que pode falar lá naquela outra casa. Então, você não sabe, você tem que falar pra todo mundo e aproveitar essas oportunidades. Mas eu era uma pessoa super tímida. Pra mim, pra eu estar aqui falando em público, era muito difícil. Então, construir essa minha imagem, construir esse meu posicionamento, trazer essa segurança pra mim, abriu muitas portas. Hoje eu chego, eu tenho confiança em falar, em me apresentar. Também estudar a etiqueta, que é algo que eu acredito muito que faz diferença, porque a imagem abre portas, mas é teu comportamento que vai fazer a pessoa permanecer ali, um cliente continuar com você. Então, isso tudo é muito importante para você criar conexões reais. Porque é muito mais fácil a gente vender para um cliente que já comprou de você do que ficar sempre angariando novos clientes. Com né? certeza. Inclusive, ontem eu postei um vídeo sobre isso de um cliente que foi cliente nosso na consultoria 1 ano e pouco atrás. A gente fez o que tinha para fazer, e aí ele ia mudar de ponto, ele ia fazer uns investimentos, ele falou, agora a gente encerra, só que daqui um tempo eu te procuro de novo. E a gente fechou com ele o contrato, e eu postei o vídeo falando sobre isso, que eu acho que esse é o maior feedback positivo que você pode ter, o cliente que volta, né? Exato. Então, isso se você vende roupa, se você vende consultoria de imagem, se você vende consultoria empresarial, qualquer coisa é o maior feedback que a gente tem. Sim, porque aquele cliente você já mostrou o teu nível de entrega, você já mostrou a qualidade do teu produto, do teu serviço. Então, se ele volta porque ele gostou, você fez um bom trabalho. Então, Natália, para quem tá assistindo a gente, tá se interessando, tá falando, eu preciso melhorar a minha imagem, eu preciso me posicionar melhor, eu preciso fazer acontecer tudo que ela tá falando. Qual é a tua dica para quem quer começar e tá perdido? Primeiro ponto é a pessoa entender o que ela quer comunicar.
quem que é o público que ela quer falar? Ou o que ela deseja? Ter claro isso, ter claro o teu objetivo vai te dar motivação para você se arrumar mais. Muitas vezes eu entendo que tem pessoas, mães, pais, que tem uma rotina mais corrida ali com os filhos, mas quando você tem o teu objetivo claro, da onde você quer chegar, você vai acordar uns 5 minutinhos mais cedo, você vai ali passar um batom no trânsito, você vai fazer algo diferente. Então, ter o teu objetivo claro, com quem eu quero me comunicar, onde que eu quero chegar, quais são meus objetivos profissionais ou pessoais. E aí, você ir fazendo no dia a dia. Eu tenho uma frase que eu posto todo dia no meu Instagram, que é primeiro eu, depois o mundo. Porque primeiro eu vou fazer as coisas pra mim, depois eu vou pra vida, depois eu faço o resto. Mas assim, primeiro eu vou fazer um exercício físico pra cuidar do meu corpo, primeiro eu vou fazer uma maquiagem, primeiro eu vou fazer meu cabelo, primeiro eu vou me arrumar, escolher uma roupa com intencionalidade, depois eu vou pra vida. Porque assim, todo mundo vai ter que escolher roupa. Você não vai sair, né, sem nada na rua. Então você pode escolher com intencionalidade, você separar a roupa um dia antes. Ou você sabe que a tua semana vai ser muito corrida, final de semana, será que sábado, domingo? Você não pode separar, eu tenho quarta-feira um evento muito importante, o que eu vou vestir na quarta? Já prova, às vezes Já a deixa pessoa... passado, organizado. Qual sapato você vai usar, acessório. Exato, prova a roupa toda. Tudo que você vai usar, bolsa, sapato, acessório, já deixa isso pronto. Isso funciona também para viagens. Quando a gente vai viajar, a gente só vai pegando as roupas do armário e coloca na mala. A gente nem sabe se aquela peça serve mais, se fica bom com aquela blusa que a gente colocou. Então, isso é fundamental, tanto para quando você for organizar a tua semana, quando você for viajar, às vezes você tem uma viagem de negócio, como você falou que você vai agora para São Paulo, pensar antes, preparar isso antes, se vestir com intencionalidade, passar a roupa. Acho que isso é um ponto, assim, que comunica um desleixo. Então, você não precisa ter roupas ali de marca, caras. Às vezes, você tá com uma roupa bem passada, um sapato limpo, a barba, o cabelo, a imagem, uma maquiagem. Isso já é, sabe, 90%. E sair com confiança de casa. Sabe, o que você pode fazer para você sair com confiança? Como que você se sente bem? Quando você se sente bem, você vai falar com mais pessoas, você vai postar, você vai aparecer. Então, eu acredito muito no poder de você sair bem de casa. Perfeito. Só pra gente, antes da gente ir pro nosso encerramento, teve algo que você falou sobre o uniforme. E a gente, inclusive, na consultoria, tem um parceiro de longa data com a gente, que é a Tiquinho Uniformes. O quanto que o uniforme comunica a imagem da empresa ou prejudica a imagem da empresa? Porque tem empresa que quer economizar no uniforme, coloca o básico do básico, mais barato, e deixa a mesma camiseta batida há 2 anos com os colaboradores. O quanto que isso é importante para a empresa transmitir a imagem que ela quer para os clientes? É fundamental, porque o funcionário, ele tá representando a imagem da empresa. Então, muitas vezes, o dono da empresa, ele não tá ali no dia a dia com o cliente. Quem tá é o funcionário, é o vendedor. Então, se a pessoa chega e ela não tá coerente com a imagem que a empresa quer passar, é aquela imagem do vendedor, da pessoa que está direto em contato com o público que vai ficar. Então, você não vai pensar assim, não, ele é só um funcionário, a empresa é aquilo. A gente não desconecta uma coisa da outra. Então, é muito importante que a empresa, ela entenda que ela precisa que o funcionário se vista adequadamente. Muitas vezes ela vai, se não tem uniforme, colocar um dress code, falar das orientações, falar como que a pessoa pode vir, se pode usar tênis, se não pode, se tem alguma... Até tem empresas que trabalham com sapato de segurança, então precisa ter, né, todas essas orientações. Mas o uniforme, a empresa precisa pensar nisso. Que cores que ela usa, né? Muitas vezes trazer as cores da marca, fazer essa conexão, fazer esse rapport, para trazer aquela imagem que a empresa precisa passar. Porque o funcionário vai estar ali representando ela diretamente. Perfeito. Natália, que conteúdo rico para quem está buscando passar uma imagem melhor, se posicionar melhor, crescer, prosperar, sentir mais confiança, sentir mais autoestima, porque essa frase foi muito boa, primeiro eu, depois o mundo. Então a gente está falando de autoestima, né? Autoestima. Porque se você se sentir confiante, se sentir bem, dificilmente alguma coisa de fora vai te abalar, né? Exato. Então isso aí é algo muito legal mesmo, essa mensagem que você deixou. E antes da gente encerrar, eu quero que você até pode olhar naquela câmera, que vai ser a câmera fechada, passa um recado, principalmente aí se você quiser comunicar diretamente para o público feminino, que é 90% do seu público, o quanto essa imagem vai ajudar elas a se sentirem ainda mais bonitas, empoderadas e confiantes. A imagem, ela chega primeiro. É aquilo que vai abrir portas. É você se sentir, é você causar o impacto que você quer causar nas pessoas. Quando você tem um sonho que você quer atingir, é a tua imagem que pode ser o grande acelerador. Não estou falando que você não vai conquistar teus sonhos, teus objetivos, mas a imagem pode ser um grande acelerador que vai fazer você chegar lá mais rápido. Então, você vai causar uma boa primeira impressão, as pessoas vão querer ficar perto de você. Então, trabalhar isso dentro de vocês vai trazer muitos benefícios para tua autoestima, para tua confiança, para tua segurança. E isso não tem preço.
Muito obrigado, Natália. Espero que você tenha gostado. Fiquei muito feliz com esse episódio. Acho que a galera que vai assistir a gente vai começar 2026 com tudo e começar o ano com roupa nova, imagem nova, né? Assim, eu espero. Contem comigo aí. Quem quiser também. Fala tuas redes sociais, como que o pessoal pode te achar, acompanhar seu trabalho. Eu posto conteúdos todos os dias nas redes sociais, principalmente no Instagram. Meu @ é natalia.busato. Então, todo dia eu tô lá compartilhando conteúdos. Eu faço muita aula gratuita também. Eu tenho muito conteúdo dentro do YouTube. Então, é só colocar natalia.busato. E no YouTube, qual que é? Também é É Natália? Natália Busato. Sem o ponto. É sem o ponto. Natália Então, Busato. a gente vai colocar aqui na tela, vai aparecer. Sim. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite. E que o nosso ano seja extremamente abençoado. E para você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, assistir os episódios anteriores e acompanhar os episódios que virão. E pessoal, só para reforçar o que eu entendo disso também. Se você trabalha vendendo um produto, vendendo um serviço, a sua imagem vai contar. E se você pretende subir o teu valor, a tua imagem é diretamente relacionada a isso. Então, escutem o que a Natália falou aqui agora, estudem mais sobre esse assunto, acompanhem ela nas redes sociais e acreditem e confiem, porque faz total diferença. Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau!